quando a mãe dele morreu, ele me perguntou se eu queria ser a sua mãe. Se ele poderia me chamar de mãe. Eu disse sim, Mike. E desde então eu virei sua mãe e Cus virou seu pai. Eu lembro que um dia Mike me apresentou um garoto e disse que o nome dele era Eric e falou: Eric, eu quero lhe apresentar a minha mãe. E o pobre garoto olhava para mim, olhava para o Mike, olhava para mim e os seus olhinhos não paravam. Mike estava sempre mudando. Eu percebia coisas nele. Ele tinha o seu lado suscetível, ele era muito emocional. Sabia como conseguir o que queria com cada pessoa. Quando o Tyson começou a se desenvolver, algumas coisas começaram a ficar mais importantes para ele do que outras que tinham sido antes. Acho que Cus passou a comprometer certas regras. Um dia eu me lembro de enfrentar Mike depois de um incidente em que ele teve como um acesso de raiva porque se sentiu embaraçado pela professora. E ele ameaçou a professora quase fisicamente. Por causa desses e outros incidentes, eu resolvi que devia suspendê-lo da academia. Tirar dele alguma coisa que era obviamente mais importante do que suspendê-lo da escola. Mas Cus levou-o de volta à academia, o que praticamente era dar carta branca para ele continuar desrespeitando as pessoas. Ele é só um garoto. E eu sei exatamente como ele se sente. E também, de vez em quando, eu sei como pressioná-lo para ele ficar bem comportado e influenciá-lo numa certa direção. E também sei quando relaxar. Tyson fazia o que bem entendia e já não podia parar. E porque Cus apoiava isso, a coisa foi ficando incontrolável. Eu não sei bem o que houve entre Ted e Mike, além de que parece que houve um conflito de personalidades entre eles e foi tudo por causa de uma garota. Mike abusou de alguém na nossa comunidade que era chegada a mim e eu reagi da maneira que achei que tinha que reagir na época e confrontei Mike com isso. Ted Atlas descobriu um dia que Mike Tyson tinha se insinuado sexualmente para uma garotinha, uma menina menor de idade. Mike, sabe, como eu disse, ele perdeu a noção dos limites e achou que podia tudo. E eu não permiti isso. Eu enfrentei e quase chegamos à agressão física. Ted procurou Mike e o levou para a academia uma noite. Apontou um revólver para a cabeça dele e foi um momento de muita tensão. E ele ameaçou estourar os miolos de Mike Tyson, a menos que Mike Tyson mudasse seu jeito, mudasse o seu comportamento com as pessoas em geral e com as garotas em especial. Eu só achei que era necessário proteger minha gente e as pessoas próximas a mim. Mike Tyson saiu daquela academia e disparou pela Main Street em Catskill. Correu até em casa e esse foi o rompimento final dele. Mike Tyson foi levado de volta para a escola Tryon por Cus D'Amato, o reformatório de onde saíra. Ficou alguns dias até as coisas se acalmarem e nesse período, Cus D'Amato se livrou de Ted Atlas. De Nova York. No entanto, ele tem como agente o Jim Jacobs e o Keaton. Ele está em boas mãos. Jim Jacobs e Cus D'Amato eram amigos muito chegados. Eles pensavam igual e falavam igual. Eles adoravam falar de boxe. Bill e eu, nós dois, achamos que Mike Tyson definitivamente vai ser campeão mundial dos pesos pesados. A única dúvida é quando. Jimmy era conhecido na sociedade como o maior jogador de handball da América. E ele era um homem muito competitivo e interessante. E não, ele ganha de novo. Jim Jacobs. Jacobs tinha um excelente relacionamento com Tyson. Era essa coisa de irmão mais velho e o caçula. Keaton era mais do tipo racional, o homem de negócios. Keaton queria saber quantas pessoas você convida porque não queria muitos convites de graça. Jim Jacobs me contou que ele ia empresariar esse lutador. E quando ele se profissionalizou no começo de 85, ele quis mantê-lo dentro do ringue, de volta à academia, de volta ao ringue, de volta à academia, nunca lhe dando uma chance para descanso. Ele disse que achava que se desse tempo livre a Tyson, ele seria mandado de volta para o reformatório. Se ele ficasse livre, à vontade, em Catskill, Albany, onde fosse, ele ia se deter em problemas. Nós não queremos problemas.
Queremos que esse garoto seja o mais jovem campeão peso pesado da história, o mais rico campeão da história e o maior dos campeões da história. Havia uma chama dentro de Mike Tyson. Havia essa absoluta efervescência. Ele não podia parar. Ele era incansável. Ele era tudo que um lutador tinha que ser. Ele era implacável, sem compaixão, um demolidor brutal, com ambos os punhos. Ele é uma bicona, cara, você entende? Eu senti, foi pesado, ele me bateu, foi duro cada vez que me bateu. Eu adoro o que eu faço. O conceito básico do seu estilo é não ter nenhum tipo de raciocínio. Eles batem em cada um como se tivessem feito algum mal para ele. Ei, como vai? Ei, como é que vai, cara? Legal. E você, vai ser campeão ou não vai? Pra isso que eu tô trabalhando. Boa tá? sorte. Eu tenho acompanhado o progresso dele desde o começo. Eu posso dizer honestamente que tenho uma grande afeição por ele. E para mim, ele é como um filho, gente minha. Eu nunca olhei pra ele como um treinador ou meu agente. É como se ele fosse meu pai. Eu sempre disse que devia muito a ele e ele nunca entendeu, mas eu vou explicar agora. Se não fosse por ele, talvez eu não estivesse vivo. Mas eu vou continuar vivo e vê-lo se tornar um sucesso. Essa é a motivação que eu tenho para ficar vivo e continuar. Quando eu ficava aborrecido, aí eu falava com ele e ele me animava. Agora, quando isso acontece, eu não sei o que fazer. A história de Mike Tyson na verdade, na minha opinião, a história de Catamatsu. Eu acho... Eu quero dizer que tinha uma filosofia sobre boxe e a vida, e como eles se interligavam, sabe, Tyson estava muito perto disso. Já era quase, já estava a ponto de se tornar o maior peso pesado de todos os tempos. E agora o que está acontecendo? Ele, que empregou tanto tempo e tanto esforço, sofreu e se desgastou, não está aqui para ver. Cus lhe ensinou o que Cus chamava de agressão alusiva. O que eu acho que era a assinatura do que se pode dizer ou chamar o seu método. O estilo ficou conhecido como peekaboo por manter as mãos altas sobre o rosto. Mas acho que o fundamental do que Cus ensinou foram os movimentos de cabeça, mover a cabeça após cada golpe, sempre. Ele tinha precisão, impacto, a força e a determinação de demolir o oponente com a fúria dos seus punhos. A primeira vez que eu vi o cara, ele entrou no ringue, eu acho que a primeira ou a segunda vez que ele acertou o cara, pensei que ele tinha lhe arrancado a cabeça. Porque eu nunca vi alguém acertar uma pessoa daquele jeito. E o incrível é que eu me lembro que ele não parecia satisfeito, como se ele quisesse que o cara levantasse para ele poder derrubá-lo de novo. Ele foi atingido por jabs, ganchos terríveis, cruzados de direita pulverizadores. E ele não parava, não parava. Está jogando sangue do nariz de Jesse Ferguson. Um uppercut de direita em Tyson derruba mais um. 6, 7, 8. Eu queria acertar o nariz dele mais uma vez para você entrar no cérebro. Enfiar o nariz dele no cérebro. Eu sempre pensei nesse golpe. Eu ouvi os médicos dizerem na televisão que o nariz entrar no cérebro, cara, a possibilidade dele se levantar... Pode esquecer. Tinha sido publicado nos jornais que Mike tinha dito algo sobre querer enfiar o nariz de alguém no cérebro, eu acho. E eu fiquei muito aborrecida lendo aquilo e então escrevi uma carta a Mike pedindo para ele ser um homem e não um animal. Se tudo continuar do jeito que está indo, eu ponho o Mike no ringue lá para junho ou julho contra um dos 10 mais, mas é bom lembrar que depois de estar entre os 10, você não pode mais recuar. Cada luta é escolhida com cuidado para não ser perigosa para ele
mas suficientemente importante para levar Mike um pouco mais adiante. Eu acho que isso foi muito bem realizado. Alguns achavam que estavam promovendo Mike um pouco rápido demais. Outros achavam que a carreira de Mike estava muito devagar, mas Mike foi conduzido da maneira certa. É isso aí. Muito bom, muito bom. Jimmy e o Clayton sabiam o que faziam com Mike Tyson. E se eles diziam, Kevin Rooney é o cara certo, ele vai treinar você, não havia o que discutir. E Kevin Rooney e Tyson tinham grande afinidade por causa da afinidade que Tyson tinha com Cus D'Amato. Então tudo que eles faziam funcionava. E Kevin Rooney passava a ser visto de repente como o maior treinador que jamais havia passado pela história do boxe. Acredita mesmo que vai ser campeão dos pesos pesados? Eu tenho certeza, como eu sei que terça vem depois de segunda. Esta é a maior sensação da noite. 12 rounds emocionantes na luta pelo título máximo do Campeonato Mundial WBC. Foi uma experiência eletrizante, porque a gente sentia que havia uma espécie de força primitiva emergindo daqueles gigantes negros, sem barreiras. Trevor Berbick era o cara mais velho e ele era muito arrogante. O boxeador